Bom, vamos lá. Quem são as minhas referências profissionais e acadêmicas atualmente, né? Esse aqui é um vídeo um pouco diferente aqui dos outros que eu costumo fazer aqui pro nosso canal. E é um vídeo um pouco na pegada daquele outro vídeo que eu fiz, que chama Como eu estou na análise do comportamento. Tudo bem? De vez em quando, gente, eu vou estar fazendo alguns vídeos aqui que fogem um pouco ao nosso tema principal aqui, que é a ansiedade social, tá? E falando um pouco sobre a área da análise do comportamento, certo? Mas esse aqui é um vídeo que acaba sendo um pouco de caráter pessoal também, por se tratar das minhas referências em termos de estudo, né, em termos profissionais e acadêmicos, mas também em termos pessoais, certo? Porque são os autores que eu me baseio para estudar, para fazer os vídeos, para escrever, para atender e assim por diante, certo? Bom, esse vídeo aqui ele acaba tendo também uma relação com a ansiedade social, porque o conjunto de autores que eu vou citar aqui, a maioria deles está totalmente ligado ao campo da ansiedade social, certo? Essa questão das minhas referências, né, profissionais e acadêmicas, é uma questão que mudou muito ao longo dos últimos anos, desde que eu me voltei para o estudo e trabalho especificamente com ansiedade social, né? Por quê? Porque antes eu me baseava num conjunto de autores que eram ligados, né, basicamente à área da análise do comportamento, e só, né? À medida que eu fui especificando, né, o meu objeto de estudo, de interesse, eu fui, digamos assim, tendo outras referências acadêmicas e profissionais que são próprias do campo da ansiedade social, certo? Então, eu poderia, de alguma maneira, dividir essas minhas referências em dois grupos, né? O primeiro grupo seriam aquelas referências, né, aqueles autores que são autores da análise do comportamento, que é a minha base teórica, certo? E o segundo grupo seria um grupo de autores específicos que falam, né, que estudam, que pesquisam a ansiedade ou fobia social, certo? Bom, vamos começar pelo campo então da análise do comportamento, né? Quem são os autores? Quem são as minhas referências atualmente na análise do comportamento, né? Elas não mudaram muito, né, desde que eu comecei a entrar nessa área, mais ou menos em 2013, se não me engano, que eu comecei a estudar e a me dedicar e a me especializar na análise do comportamento. A gente tem o pai da análise do comportamento, né, que é o Skinner, que é o autor básico aí que eu utilizo como referencial, né, como referencial básico, né? Acredito que todo mundo que atue nessa abordagem da análise do comportamento tenha como autor base o Skinner, né? Em relação a autores brasileiros, né, então assim, tem o Skinner, que é o autor base, e eu tenho também algumas referências aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a análise do comportamento ela é uma área muito forte aqui no Brasil. Se não me engano, o Brasil é o segundo país em termos de referência na análise do comportamento, ficando atrás somente dos Estados Unidos, né? Então, aqui no Brasil, eu tenho basicamente dois professores como referência na análise do comportamento, né? Que é o Roberto Banaco e o Hélio Guilhardi, tá? Que são dois grandes nomes, são pioneiros na área da análise do comportamento aqui no Brasil, tudo bem? E eu não posso deixar de citar um outro professor, e esse foi professor direto meu na graduação e depois também na pós-graduação, que é o professor Luiz Moacir, né, que além de ser uma referência profissional e acadêmica, é uma referência pessoal também, né? Eu costumo dizer que ele é a minha principal referência porque ele foi, como eu disse, né, ele foi meu professor direto e a maioria das coisas que eu aprendi e sei hoje em dia sobre psicologia, eu aprendi com ele, tá? Obviamente, né, gente, não desconsiderando aí os outros professores que eu tive, né, excelentes professores e tal,
mas eu destaco aqui o Luiz Moacir por ser uma grande referência, e não só profissional, mas também uma referência pessoal. Tudo bem? Bom, e dentro da ansiedade social, né, quem são os autores que eu considero aí os principais autores dentro da área, e não só eu considero, como dentro da comunidade científica que estuda a ansiedade social, esses são os principais autores. Tudo bem? Então assim, gente, só um parêntese aqui, antes de falar sobre os autores da ansiedade social. Se você tem interesse pelo estudo teórico, pelo estudo conceitual da ansiedade social, busque uma literatura em que esses autores estejam presentes, sejam em artigos, livros, capítulos de livro e assim por diante. Tá? Por quê? Porque esses autores são os principais autores, ou pelo menos um dos principais autores do campo de estudo, de pesquisa da ansiedade social. Tá? No Brasil, eu tenho como principal referência o professor Antônio Nardi, tá? Que é um psiquiatra, que inclusive escreveu 2 livros, né? São os 2 principais livros específicos sobre transtorno de ansiedade social em português. Tá? Ele é professor da UFRJ, ele escreveu esse livro aqui, inclusive, tá? Que é uma das principais referências que a gente tem aqui sobre ansiedade social, né? Um livro clássico aí dele sobre o tema, que é o Transtorno de Ansiedade Social, Fobia Social, a Timidez Patológica. Tá? Então, no Brasil, a gente tem o professor Antônio Nardi, né? E como referência internacional, o principal pesquisador da área da fobia social é o Richard Heimberg. Né? Então, se vocês forem procurar no Google, por exemplo, no Google Acadêmico, alguma coisa assim, e vocês escreverem, né, Richard Heimberg, eu vou botar aqui na descrição do vídeo todos esses autores aqui que eu estou citando para vocês, tudo bem? Então, se vocês jogarem o nome dele no Google, vocês vão ver que praticamente todos os trabalhos dele, né, sejam livros, ele tem um livro muito bom, que é praticamente uma bíblia sobre a fobia social, que é um livro de 1995, que ele é um dos organizadores desse livro, né? Ele é um dos coautores do livro. Né? Então a gente tem aí como principal referência da fobia social, tanto nacional quanto internacional. Aliás, ele é um autor internacional, mas serve como base do nosso estudo aqui, que é o Heimberg. Né? Bom, a gente tem um outro autor também, que é o Schneier, que é um autor que basicamente se dedica ao estudo e à pesquisa da fobia social, que também foi um dos organizadores desse livro, que eu comentei aqui, que é o livro que chama Fobia Social, Avaliação, Diagnóstico e Tratamento. Né? A gente tem um outro autor também que é muito importante na área, que é o Leibowitz, né? Que foi inclusive o autor da escala mais utilizada para avaliar a fobia social, que é a escala de ansiedade social de Leibowitz. Né? E como uma última referência que vocês podem estar procurando, gente, que é um autor também que ele é totalmente voltado aí para o estudo e para a pesquisa da fobia social, que é o Hoffman, né? O Stephen Hoffman, que também tem um livro aí muito bom sobre ansiedade social. Eu diria que em termos de literatura, né, em termos de livro, os 2 principais são esses. Né? É esse que é um dos organizadores, é o Heimberg, e o outro é o livro do Hoffman. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu vou estar deixando o nome de todos esses autores aqui na descrição e só ressaltando e reforçando de novo. Né? Se você tem interesse pelo estudo teórico, conceitual e quer se aprofundar, né, quer se apropriar efetivamente do tema da ansiedade social, procurem referências desses autores, tá certo? Então é isso, gente. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.